Nós estamos no capítulo do Concentrações Fluídicas Magnéticas, é isso mesmo? No capítulo Evolução e Sexo. O título por si já é, se nós estamos falando de sexo, é uma concentração fluídica magnética. Concentrações fluídicas magnéticas essas que tipificam pela natureza diferenciada das experiências. Tá claro? Por exemplo, raiva é igual a tristeza? Então, a tristeza é uma concentração fluídica com características diferentes da concentração fluídica da raiva, né? Que manifesta essas, quanto mais concentração fluídica, se eu concentro fluídico, eu viro o quê? Matéria. Nós temos concentrações fluídicas que podem virar, no campo da matéria, 3 estados de matéria. 3? Quais são os tipos de concentrações fluídicas na matéria? Ou os 3 estados de matérias com que é a concentração fluídica? Sólido, líquido e gasoso. Tá certo? A tabela periódica ela é dividida em partes, caracterizando-se o quê? Os estágios de concentração fluídica. Tem os metais, os ametais, que apesar de ser uma substância, mas ela por si já é uma concentração fluídica. É assim? Já mostrando diferenciações dessas concentrações com qualidade manifesta. Tá claro? Mas nós estamos tratando aí de energias diferenciadas no campo da matéria. Como aqui nós estamos tratando do desenvolvimento sexual, que é uma concentração fluídica específica, né? Que tem uma carga magnética muito forte e que tem uma característica muito forte dentro dessas cargas magnéticas. O que a energia sexual tem que é muito forte na sua expressão? Potencial da vida. Prazer. Tá claro? Mas vamos lá. Eras imensas transcorreram. Olha o trabalho que é a espiritualidade. Porque vocês imaginem que a Terra estava edificando a sua construção como planeta. Existia plano físico aqui? Não. Né? Então, os espíritos elaboravam em que plano? Espiritual, que antecede os planos físicos. Qual é o nível desse plano espiritual? Era umbral? Não. Imagina arquiteto divino mora na onde? Em planos mais elevados. Não é assim? Então, isso quer dizer que os planos elevados, eles antecederam os planos inferiores. Quem criou os planos elevados? Os espíritos elevados, que ajudaram Jesus a fazer o quê? O planeta Terra, né? Qual é a forma dos planos elevados? Vai lá saber. Tem nada a ver
ver com o nosso aqui. E o que a Terra era para eles? Um laboratório vivo. Quem eram os agentes que eles manipulavam? Os princípios inteligentes nas diversas. Eles podiam manipular, por exemplo, o espírito humano? Não, porque não estava na época dele, então os espíritos humanos ficaram lá, espera um pouquinho adormecido aí. Eu só posso inserir vocês aqui quando tiver condições para que vocês mergulhem no cenário da vida. E o que eles estão trabalhando nessa evolução aqui? Os núcleos, o que nós chamamos de chakra genésico. Como consolida o chakra genésico? Com o desenvolvimento magnético e energético dos princípios inteligentes. Para virar um chakra, eu tenho que consolidar experiências específicas da sexualidade nos princípios inteligentes e eles agregarem em si, em agregações moleculares, atômicas, moleculares, celulares, porque no dia que eu tiver uma agregação celular, eu construo o que depois das células? Os órgãos. Tá claro? As agregações moleculares e atômicas constroem o que? Vão construir as células. Antes de construir as células, elas são o que então? Elas são núcleos o que? Puramente o que? Nós estamos tratando do que? Da construção dos chakras. Energeticamente o chakra, nós estamos falando de chakra. Celularmente nós estamos falando de quê? De núcleos celulares dos chakras. Então o que é um núcleo celular de chakra? Já que no nosso caso nós estamos construindo qual chakra? Especificamente eles estão construindo o chakra genésico, que se manifesta fisicamente em quê? No plexos nervosos do sistema genésico, caracterizado tipicamente como os órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais que representa a materialização ou coagulação. Foi isso que nós falamos que coagulação era? Concentrações fluídico-magnéticas, que é o capítulo, o título do tópico. Tá claro? Então, qual corpo se constrói primeiro? O físico ou o espiritual? Peris? Tá claro? Esses técnicos têm que desenvolver o centro genésico e ao mesmo tempo os núcleos de reprodução. Em qual classe começa a surgir os núcleos de reprodução? Evolutivamente fixos no planeta Terra. Nas algas verdes. Então, o primeiro protótipo de órgão sexual estão inseridos nas algas verdes. Algas verdes essas que provavelmente formam células específicas com algum tipo de estrutura diferenciada das que até então estavam aí. Por exemplo, o que as algas verdes têm que as outras não têm? É um pigmento de clorofila? Será que os pigmentos de clorofila
são os princípios da formação dos primeiros órgãos genitais, para atestar que ali surgem as primeiras manifestações sexuais? Está claro isso? Porque para consolidar uma evolução, um novo elemento tem que surgir como caracterização de desenvolvimento do patamar anterior que não tinha. E isso, então, quando vamos pegar um chakra diferente do genésico, o chakra gástrico. Em que se fundamenta um chakra gástrico? Qual é a palavra que cabe ao chakra gástrico? Certo, eu falo quimicamente falando assim, a estrutura química molecular ou células. Qual é a função do gástrico? Digestão. A digestão antecede a evolução sexual. Se é que isso é verdade. Eu preciso nutrir substância. Tá claro? Então, quais são os elementos que se desenvolveram com a nutrição? Glicídios, proteínas. Não é o que a digestão... O que a digestão absorve, quebra? Não são substâncias gordurosas, açúcares, não é assim? Então imagina que para construir esse chakra eu tive que aprender a absorver essas substâncias, como vírus, bactérias. Então provavelmente tem seres minúsculos que aprenderam a digerir gordura. Seres minúsculos que aprenderam a digerir açúcar, que consolidando em células virou o quê? Centro gástrico, chakra gástrico. Chakra genésico é outros elementos, principalmente ligado a uma área o quê? Hormonal. Então todo núcleo hormonal é um minúsculo centro de específico de funções diferenciadas e técnicas. São a matriz talvez de alguns centros de forças e de alguns chakras, que se alimentam especificamente daquelas substâncias, com a função específica dela, porque os chakras também precisam absorver açúcar e gordura. Tá claro? Como se fosse uma manutenção básica de sobrevivência da vida. E o que eu preciso para sobreviver à vida? Alimentação, assimilação de substâncias. Tá claro isso, gente? Tá, vamos lá. Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, qual que é o destino do princípio inteligente? Virar o quê? Espírito. E qual que é o destino do espírito? Virar o quê? Anjo. Por isso tem no livro dos espíritos assim: um dia você foi átomo. Não tem uma resposta assim? Aquela resposta está dizendo: um dia você foi só um átomo, não é?
Evoluiu bastante, hoje nós somos só um átomo. Quantos átomos nós somos? Então as pessoas falam assim, essa resposta dos espíritos é absurda. Eu não posso ter sido átomo. Aí você fala assim com ele assim, você só não pode como você continua sendo. Só porque agora você não é um só, você é, qual que é a diferença? Você continua sendo átomo. Mas você não é só um átomo. Você é um aglomerado de átomos. Mas você não deixou de ser isso, não. A evolução no processo mineral é conservada. Tudo que nós adquirimos, nós conservamos. E conservar é o quê? Memória. Uma estruturação atômica é a memória na nossa evolução no reino mineral. Nós somos um contingente acumulado de memórias reativas que atua sobre a existência similar, que a memória mineral ela precisa atuar no plano físico. A memória mineral espiritual precisa atuar no plano espiritual. Está claro isso? Tecnicamente falando, eu tenho que guardar a memória. Mas para você viver no agora, nós estamos falando de um outro tipo de manifestação da consciência. Porque a consciência do agora, ela tem que conservar a memória prática de sobrevivência, é a memória humana de interrelacionamento, mas eu não preciso de uma memória que superficializa a minha natureza pessoal. E que memória que é essa? Que é a nossa ânsia de necessidade. Quem eu sou. Porque se eu fixo a memória em quem eu sou, eu estou mentindo para mim. E toda mentira acaba com o quê? Vai ter que acabar. A mentira gostosa nós queremos conservar. É assim, por exemplo, uma mentira gostosa, a beleza da natureza corporal nova, juventude, que tem uma função específica para o espírito, transitória. Mas como é a memória gostosa, o que você quer fazer? Aí você cria a falsa impressão da sua realidade. E se eu crio uma falsa impressão, vai acontecer o quê? Então eu quero manter uma falsa realidade daquilo. Então eu quero manter uma juventude eterna. O que vai acontecer? Decepção. E como é que chama isso? Desilusão. Mas o nome mais específico ainda. Quando eu estou tendo desilusão e decepção, eu estou tendo o quê? Sofrimento. Então o que é o sofrimento? A manutenção da falsa impressão daquilo que não existe verdadeiramente. Na tentativa de fazê-la uma realidade, então, olha bem, se eu tento distorcer a realidade de um processo, eu gero sofrimento. Então, para não ter sofrimento, eu tinha que ser o quê? Não iludido. Então, em se tratando de corpo, a realidade é o quê? Transitória. Isso quer dizer que se eu tivesse uma consciência transitória, manifesta e transitória, para usar o corpo, eu não sofreria. Aí o que nós fazemos o tempo todo? Tentamos lubrificar a realidade. Fazendo o quê? Uma tentativa de fixação de uma coisa que não pode
Existir fixado. Ou manutenção de uma falta de realidade. Eu nem sei porque que eu estou falando isso com vocês. Desse jeito, Samuel. Você não sabe, é gente. Se você não sabe, é gente. Isso é igual gaveta de menino. Você põe lá no fundo, uma hora serve alguma coisa lá. Tira um parafuso. Ah, porque é destinado a crescer na glória da vida. Porque crescer requer movimentação contínua. Só que o tempo todo eu fico o quê? Tentando fixar aquilo que não é fixado. E se eu tento fixar o que não é fixado, eu estou gerando o quê? Destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência. Quais são os dois planos distintos de experiência? As experiências do plano físico e as experiências do plano. Então tem duas experiências. No Antigo Testamento, está escrito lá assim, para vocês verem que nós estamos estudando lá atrás no Antigo Testamento, quando diz assim: e disse Deus, movimenta-se no meio das águas, as águas de cima e as águas que estavam embaixo. E chamou Deus as águas de cima céu, e chamou Deus as águas de baixo terra. Do que ele está falando? Olha essa frase, olha como é que essa frase é o estudo do Antigo Testamento na Gênesis de Moisés. Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente que está em quê? Ele está o quê? Destinado a crescer, então ele está crescendo, ele está o quê? Então tem uma expressão lá nesse mesmo versículo que diz assim: existia uma expansão no meio das águas. Então do que ele está falando? A expansão de desenvolvimento do princípio inteligente. No meio das águas, as águas de cima e as águas de baixo. Está claro? Então olha o que ele está dizendo, olha como é que ele está estudando, como é que ele tirou o véu daquele versículo. Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência. Então, qual é o tipo de experiência que eu tenho nas águas de cima e qual é o tipo de experiência que eu tenho nas águas de baixo? Quando eu mergulho nas águas de baixo, chamado terra, eu estou mergulhando aonde? Então, para o Antigo Testamento, a palavra terra não é o planeta Terra, é o quê? Matéria. E qual é o nome do céu? Não é céu, estrela, é o quê? Certo, mas se é matéria, é o quê? Eu quero correlacionar as duas realidades. Então, é fluido. O que a matéria causa em nós? Fixar. E o que o Espírito causa em nós? Desfixar. Está claro? Então, qual é a função do processo evolutivo no plano material? Fixação de acúmulo de ilusão. Qual que é a experiência do plano espiritual? Desfixação de experiência. E ao mesmo tempo são experiências de desilusão. Então o que eu aprendo no plano espiritual? Desfazer as ilusões que o plano material nos causa.
Então eu sou Samuel, sou homem, no plano, aí eu desencarno, aí eu sou Samuel? Não, relativamente, só se eu te chamar de Samuel. Porque na próxima encarnação vai ser outro. Eu sou pai de fulano só porque se desencarna, o seu filho pode ser seu, tirando a ilusão de que eu sou pai de alguém. Uma constrói e edifica, a outra destrói e desedifica. Tá claro? Planos distintos de experiência. Então daí você acha que a experiência no plano espiritual só tem no plano material, para fixar e colocar em prática. Então é a experiência do homem, ou então a experiência do plano espiritual, ela não é uma experiência de acúmulo racional, guardar na memória e aplicar. É uma experiência do quê? Desiludir, desedificar e sentir. Então, ó, eu venho aqui, aprendo sobre a imortalidade da alma e aplico a imortalidade da alma. Desencarno, eu tenho que fazer o quê? Então, ó, eu aprendi que eu sou imortal e aplico a minha imortalidade aqui. Como? Nós somos espíritos, estamos usando a razão. Você é um espírito imortal, né? Assim, aí eu tenho que aplicar a imortalidade. Como que eu faço? Dá um exemplo de aplicação de imortalidade. Desencarnando de alguém, aí eu tenho que aplicar. Aí a pessoa fala assim: qual vai ser o seu comportamento no velório? Não sei, eu tenho que aplicar ainda. Racionalmente eu vou aplicar. Então qual que é a minha postura? É desespero? Então o desespero é a aplicação do quê? Da ilusão material, assim, do aprendizado prático do instinto do passado. Eu tenho que aplicar o conhecimento que eu tenho na doutrina espírita. Então qual que deve ser o meu comportamento? Pelo menos mais equilibrado, gente. A pessoa vai falar assim: você não está sentindo? Não, estou sentindo, mas eu estou aplicando agora. Eu estou aplicando o quê? Então eu tenho que aplicar, eu tenho que falar assim: olha, eu não posso chorar, porque se eu chorar, eu estou repetindo o conceito de que a pessoa morreu, acabou. Para me aplicar a imortalidade da alma, eu tenho que pelo menos aplicar no velório e falar assim: mas seu pai morreu, não, está vivo aqui. Eu tenho que aplicar o meu conceito de imortalidade e falar assim: olha, eu não posso contradizer. Racionalmente eu tenho que aplicar isso, gente. A experiência da imortalidade, da mortalidade, para quem é espírita, tem que ser outra, porque é aplicado, não é sentido. Quando é que eu vou sentir que meu pai não morreu? Quando eu desencarnar e encontrar com ele. Aí eu encontro e falo: ó, não é que é mesmo? Só que é teórico ali? Eu ver ele imortal? Eu me ver imortal é teórico? É o quê? Aí você pergunta pro cara aqui, encarnado: você acredita na imortalidade da alma? Acredito e tenta aplicar. Aí você pergunta pro desencarnado: você acredita na imortalidade da alma? Ele fala assim: eu sou. Ele tem que, como que ele acredita se ele está lá? Como que ele acredita se ele é? Então ele está imortal, né? Assim, está no plano espiritual e não morreu. Aí você acredita que você não morre? Ele vai responder o seu: eu não acredito, não. Eu não morro. Porque ele não está respondendo
Lembrando, ele não está respondendo pelo conceito adquirido e aplicado. Ele está respondendo do quê? Pelo que ele está o quê? A resposta tem autoridade e não passa pelo entendimento pensante. No mundo espiritual, a percepção é sensível. Todas as percepções são sensíveis. Aí tem que saber o grau de percepção, de sensibilidade que você tem na percepção. Por exemplo, no plano material, a minha percepção é tamponada. Ela é tamponada e muito racional às vezes. A percepção não é racional, mas a mente intromete na percepção. É o que eu estou querendo dizer. A mente, a informação intromete para você avaliar o fenômeno. Então eu estou diante do velório, a minha razão fala o quê? Não existe a morte. Eu não tenho essa expressão perceptiva, não. Eu tenho não é a percepção que está afirmando que ele não morreu. Porque eu não estou vendo ele, nem o quê? Sentindo ele. Eu estou afirmando pelo conhecimento. Aí o cara prova. Não, eu não tenho como te provar. Eu só poderia te provar se eu percebesse. Falta um grau de quê? Sensibilidade. Porque está restringido a uma sensibilidade imediata. Está claro? Mas o conhecimento antecede a sensibilidade. Quando eu desencarno, eu estou baseado na sensibilidade, ou na percepção direta, ou no fenômeno conhecimento? Então não preciso do conhecimento, não. Então para que vale a minha memória que eu não morro? Se eu não morri? Qual que é? Então o que aconteceu com a memória quando eu não morro e eu estou no plano espiritual e vejo que eu não morro? O que aconteceu com a memória? Eu tenho que lembrar que eu não morro? Não. O que aconteceu com a memória? Acabou. Não é necessário. É. Então para nós instrumentarmos de espiritualidade, eu não preciso de memória. Mas para nós aplicarmos a espiritualidade, eu preciso de memória. Porque eu não sei lembrar, eu não sei sentir a realidade do que eu... Mas nós vamos voltar então nesse parágrafo aqui. Nós paramos? Mesmo. 2 planos de experiência. Tá claro? Nós estamos nesses 2 planos de experiência. E eu vou trazer meu Antigo Testamento quando nós for estudar, para a gente ver quais os versículos do Antigo Testamento nós estamos... Porque esses 2 planos de experiência, ele para quando? Ele começa quando? Ele começa desde que eu fui criado. Porque sempre que eu fui criado, vai ter que existir 2 planos de quê? Um para construir ilusão, o outro para destruir ilusão. Um para construir ilusão, o outro para destruir. Um é o campo do quê? Da matéria, da razão, da aquisição. O outro é o campo do quê? Do sentir e do desadquirir. Então, ó, por que você desapega depois da morte? Você não pode levar nada. Você desapega de qualquer... ué. Você desapega, porque você vai usar o quê? Aí, cara, desapega na vida. Como é que você desapega na vida? Raciocinalmente. Eu vou desapegar porque é um valor moral. Vou dar isso aqui, mas com muito o quê? Quando você morre, você dá tudo. Você vai levar o quê? A não ser que você se ilude lá no plano espiritual. Você mantém a mesma ilusão no plano material, lá no plano espiritual. Aí você vira o quê? Encarnado, desencarnado. Já viu isso? O que é o encarnado, desencarnado? É aquele que acha que ainda tem tudo aqui, que ele está o quê? Encarnado. Olha só, ele está desencarnado e acha que ele ainda está o quê? Encarnado. Que é uma ilusão. O André Luiz estava voltando aqui no plano espiritual, material, aí ele foi entrando, o que ele falava? Ele entrando onde ele morou, o que ele falava? Eu estou entrando na minha casa. Pena que não tinha um espírito para falar assim com ele assim, mas não é sua casa mais não, meu filho. Você mora aqui? Que é uma ilusão da mente. Olha como é que é a intromissão da mente, mesmo no plano espiritual, de uma ideia fixa. Olha a ilusão, que a casa era de quem? A mulher é de quem?
E o que a vida mostrou para ele ali? Ele teve que desprender ele na hora da mulher dele.